Então, continuando, né, revisando os principais conceitos, elementos envolvidos na diagramação orientada a objetos, né, na representação diagramática através de um diagrama de classes da UML. Primeiro, lembrando que classe é como um molde ou uma forma que representa um coletivo de objetos, tá? Mas que cada objeto ele tem propriedades únicas de si. Então, cada objeto tem um estado que é só seu. Então, a classe, nós veremos, ou melhor, revisaremos, que a classe ela define esse conjunto de atributos, né? Mas que cada objeto tem os valores seus daqueles atributos. Seguem o mesmo molde, mas cada um tem o seu valor, né? A sua definição de valores para os atributos, que é o que chamamos de estado. E cada objeto ele pode ser evocado independentemente, ter o seu comportamento executado de forma independente. Então, cada objeto também tem o seu comportamento. E o comportamento do objeto também é definido pela classe. Então, apesar da classe definir um comportamento coletivo ou os métodos, né, relacionados a todos os objetos criados a partir dela ou instanciados a partir daquela classe, mas cada objeto pode reagir de forma diferente, porque tem o seu estado independente. E aí a lógica do método, da operação implementada, né, através de um método, ela pode usar o estado do objeto para influenciar o seu comportamento, nos ifs, nos loops e tudo mais, né? Por isso, cada objeto ele é único, ele tem a sua identidade. Então, essas três características, né, a gente precisa reconhecer sempre em um objeto. Mesmo que eu tenha diversos objetos instanciados de uma mesma classe, cada objeto é único. Cada objeto eu posso executar o seu comportamento e posso acessar seu estado. E pensando agora já nos relacionamentos entre as classes, né? Não só entre as classes, esse aqui, por exemplo, é entre classes e objetos, né? Mas envolvendo classes, pronto, para ser mais genérico, né? O primeiro que veremos ou revisaremos é o relacionamento de classificação e instanciação, que é justamente o que acontece entre classe e objeto. Então, a classe, ela classifica, como o próprio nome sugere, né? Quando a gente se refere a classificar, quer dizer definir características comuns a um conjunto de elementos. Então, uma classe representa essas características comuns e nós usamos uma classe para instanciar objetos. Então, o papel de uma classe é evitar que objetos misturem características de diversas classes. Então, coisas como essa, ou esse desafio enfrentado por esse biólogo aqui, isso não é permitido no universo orientado a objetos, a não ser que exista uma classe com essas características híbridas. Mas uma vez que eu tenha definido três classes, nesse exemplo daqui, uma classe girafa, uma classe leão e uma classe cobra, nós só permitiremos objetos de uma dessas classes. Tá joia? Cada objeto ele é instância de uma única classe. Essa é uma característica fundamental do paradigma orientado a objetos. Então, não se pode ter objetos instanciados a partir de múltiplas classes. Isso aqui não é orientação a objetos. Tá joia? Então, toda classe ela é um molde. A classe determina as características comuns aos objetos, né, instanciados a partir dela. Mas cada objeto tem seus valores próprios para o seu estado. Tá joia? Mas esse estado é determinado através dos atributos de uma classe. Então, toda classe ela tem um nome que a caracteriza, mas ela também tem um conjunto de atributos que determinam os dados, né, os campos de dados que os objetos instanciados a partir dela terão. Também as classes determinam as operações que são implementadas através de método. Tá? Aqui a gente está definindo as operações, mas elas são implementadas através de método. Então, é recomendado, né, do ponto de vista de visibilidade de dados, né,
para que haja um melhor controle, né? E a especificação da classe seja mais adequada, e os atributos, em termos de encapsulamento, sejam privados, ou tenham a visibilidade privada. Tá? Só revisando brevemente, a visibilidade privada ela tem essa representação na forma de um sinal de menos, né? Antes do nome, seja do atributo ou do método. Né? Então, essa visibilidade privada quer dizer que apenas os métodos da própria classe vão enxergar os valores desses atributos. Algum cliente, por instanciação, algum cliente que está acessando o objeto não enxerga os atributos do objeto diretamente. Tá? Podem acessar através de operações, ou melhor, já que são operações implementadas, né, através de métodos, da execução dos métodos, né, daquele objeto. Tá joia? Desde que esses métodos sejam visíveis, tenham alguma visibilidade alcançável. Nesse caso daqui, a gente representou esses métodos como sendo públicos, né, com essa visibilidade de mais. Então aqui a gente exemplificou dois extremos. Privado é o que só internamente na implementação do método eu consigo acessar, this.autor, this.data de chegada, né? Público é tudo que eu posso acessar de qualquer lugar, tanto internamente quanto externamente por meio de um objeto. Objeto ponto, aí eu vou enxergar tudo que for público, com certeza eu enxergo. Além dessas duas visibilidades, lembrando que nós temos mais duas, né? Só revisaremos na parte de projeto. Tá joia? Que para análise é importante a gente ter essa diferenciação. E o atributo é importante que seja privado e as operações que eventualmente sejam identificadas na análise, elas sejam públicas. Tá joia? Né? Lembrando que além dessas duas visibilidades, nós temos também a visibilidade protegida, protected, e a visibilidade de módulo ou de pacote, package, que é a visibilidade padrão, default, pensando em Java, né? Mas isso aí a gente vai enfatizar mais na implementação e no projeto do sistema. Então é assim, essa é a maneira de representar uma classe nessas três partes, tá? Nome, atributos e operações. E o primeiro relacionamento que iremos revisar em relação ao relacionamento entre classes é a associação. Então, a associação ela é representada na forma de uma linha e ela representa um link, tá? Uma ligação entre objetos dessas classes. Então, nessa representação aqui, nessa linha, nós estamos indicando que um usuário ele pode efetuar várias reservas. Olha aqui o asterisco do lado da reserva. Isso aqui é o que chamamos de cardinalidade. Tá? Então, o usuário ele pode efetuar várias reservas e cada reserva pode, quando efetuada, ser associada a um usuário. Tá? Lembrando que quando colocamos um valor de cardinalidade, isso se refere à cardinalidade máxima. Então, o usuário pode estar relacionado a várias reservas. Se eu quiser representar o mínimo também, eu posso colocar um outro valor do lado esquerdo antes, né? Seguido de ponto, ponto. Então, se eu colocasse aqui usuário 0, ponto, ponto, asterisco. Então, pode ter 0 reservas associadas a ele, no mínimo, e no máximo, várias reservas. Inclusive, o 0, ponto, ponto é o que entra como default se você não informar nada de valor mínimo, tá? Agora, nesse caso, se você quiser obrigar toda reserva tenha no mínimo um e no máximo um usuário, aí você poderia colocar um ponto, ponto, um. Então, o que estiver à esquerda do ponto, ponto é o mínimo, o que estiver à direita do ponto, ponto é o máximo. Então, a associação ela é representada por uma linha. Opcionalmente, eu posso dar um nome à associação para melhorar a leitura, a semântica, mas que na prática, no código, não vai ter diferença. Né? Mas esse nome é opcional, mas ele ajuda na legibilidade do modelo. Então, é importante, somente quando a gente pensa em análise orientada a objetos. Tá? Então, o usuário efetua várias reservas, ou pode efetuar várias reservas, e uma reserva, quando efetuada,
está ligada a um usuário. E quando a gente pensa em agregar mais semântica a essa associação, a gente pode agregar o que nós chamamos de semântica de parte todo, que é a agregação ou composição. Então, agregação e composição são tipos especiais de associação, tá? Então, se a gente pensa em agregação ou composição, né? Já já a gente vai reforçar a diferença entre eles, mas agregação, decomposição ou composição, decomposição. São dois relacionamentos que são associação. São tipos de associação com uma semântica adicional. Então, se eu quero dar uma semântica de parte todo, eu posso chamar de agregação ou composição. Quer dizer, agregação, decomposição ou composição, decomposição. O que vai mudar graficamente é que na agregação eu acrescento um losango branco ou um losango não pintado, né? De um dos lados da associação, de um dos lados da linha. Enquanto a composição, decomposição, esse losango é pintado, é preenchido. Tá joia? Então, tanto a agregação quanto a composição, eles agregam, eles inserem essa semântica de parte todo. Tá? Então, nesse caso, o losango está do lado da biblioteca. Nós temos aqui a biblioteca que agrega usuário e a biblioteca que agrega publicação. Então, nesse caso, nós dizemos que a biblioteca contém usuário e a biblioteca contém publicação. Ou a biblioteca é o todo e o usuário é parte da biblioteca e a publicação é parte da biblioteca. Como é que eu sei quem é a parte e quem é o todo? Pelo lado do losango. Tá? O lado do losango toca no todo, toca em quem é maior. Tá? Então, a biblioteca é quem agrega usuário e a biblioteca é quem agrega publicação. Então, qual a diferença entre composição e agregação? Né? Já que eu mencionei isso, não está aqui no slide, mas vale a pena reforçar. A diferença é apenas um detalhe semântico. Né? Aqui nós usamos agregação. Por quê? Porque apesar da biblioteca conter usuário e a biblioteca conter publicação, quer dizer, é parte todo, nós dizemos que cada instância do todo e da parte podem também existir independentemente. Em outras palavras, o meu sistema, se eu representar como agregação e como publicação, ou o meu domínio, ele indica que eu posso ter eventualmente usuários que ainda não estão agregados na biblioteca. Quer dizer, eu posso ter cadastros de usuários que ainda não, que estão só cadastrados, mas ainda não estão associados à biblioteca. Tá? Mesma coisa, eu posso ter publicações cadastradas ou catálogo de publicações que ainda não estão na biblioteca, né? Listadas na biblioteca, não fazem parte da biblioteca. Então, se você quer permitir que possa ter objetos das partes que não estão agregados ainda no todo, então é uma agregação. Agora, se você não quer permitir, quer dizer, olha, se eu tenho um usuário que não faz parte da biblioteca, apague esse usuário. Não faz sentido ter. Então, é uma composição. Aí eu preencho o losango. Tá? Então, vou dar um exemplo de um domínio, fica bem fácil da gente entender melhor. Né? Imagine uma concessionária automobilística. Aí você tem o todo, é o carro, e a parte, digamos que seja o motor do carro. Então, a gente pode dizer que o carro agrega motor. Se eu usar a agregação, do jeito que está aqui, o losango sem o preenchimento, nós dizemos que nessa concessionária, nesse domínio de concessionária, eu posso ter objetos do tipo carro, que conterão motor, conterão todas as partes de um carro, mas eu posso vender também, ou ter lá disponível nessa concessionária, objetos de motor solto, independente do carro, né? Sem estar ligado a nenhum carro. Olha, eu chego lá e eu queria comprar o motor 1.6 dessa especificação aqui para o meu carro, que deu problema no motor. Pronto, quero comprar outro motor. Pronto, lá vende. Tá? Então,
a agregação. É o todo e a parte, mas a parte também pode existir sem estar ligada ao todo. Tá? Agora, se eu quiser vincular isso daí, dizer, não, só existe motor se for no carro. Eu não vendo só o motor. Então, semanticamente, para a análise ser mais refinada, é melhor preencher o losango, nesse segundo caso, e dizer que o carro compõe o motor. Tá? É uma composição, decomposição, e não mais agregação. Aí eu preencho o losango. Tá joia? Composição. A semântica, a diferença é só essa. No código, como veremos no projeto, não tem diferença alguma. Tá? É só uma diferença pontual, sutil, semântica. Para análise é importante. Outro relacionamento importante é a generalização, especialização, também conhecida como herança. Algo que vai passando, como podemos ver na imagem aí, de pai para filho. Né? Então, a generalização e especialização é representada pelo triângulo, não mais pelo losango, né? Então, que é também chamado de relacionamento de herança, e o triângulo aponta para quem é mais genérico, para quem é mais geral. Então, se a gente tem essa representação aqui dessas três classes, usuário, aluno e professor, nós dizemos que aluno é um tipo de usuário. Professor também é um tipo de usuário. Então, usuário é o tipo mais geral, aluno e professor são tipos mais específicos, mais especializados. Tá? Então, quando eu subo, é a generalização, quando eu subo no sentido da direção do triângulo. Tá? E quando eu desço, eu estou me especializando. É a especialização. Se por acaso eu representar o usuário na parte de baixo, abaixo de aluno e professor, pode, tá? Então, nesse caso, eu desceria para generalização. Então, generalização, para a gente não ter que decorar ou memorizar de forma relativa, acima ou abaixo, vamos pensar assim. Na direção do triângulo é generalização, na direção oposta é especialização. E a classe que está na direção do triângulo, onde o triângulo toca, é o que a gente chama de classe base. E as demais classes, onde o triângulo não toca, são as classes derivadas, né? Ou classes especializadas. Né? Então, esse é o conceito permitido de herança. Então, todos os alunos são um tipo de usuário. E todos os professores também são um tipo de usuário.